Oi novinha, fica à vontade, vem aonde cada vez. Tu sabe que tu tá escutando 006. Fala Gals, tô aqui nesse Fala Gals solitário, só eu e meu friend aqui hoje, pra fazer o vídeo que vocês pediram pra fazer sozinha, em relação a morar aqui, se adaptar, o inglês, tal, várias coisas. E eu já vou logo avisando, gente, isso é sobre a minha experiência morando aqui, é sobre como eu me sinto, é sobre assim, sobre mim. Não é todo mundo que passa pela mesma experiência, não é todo mundo que tem as mesmas oportunidades ou passa pelas mesmas situações, todo mundo recebe as coisas de uma forma diferente, então assim, só quero deixar claro, gente, que é a minha experiência, então tipo, não prejulguem nada dizendo que vai ser exatamente igual, porque todo mundo aqui tem uma experiência diferente, então, só avisando. E aí, meu celular tá gravando, então eu tive que fazer uma fila aqui, cola, seja lá como vocês chamam. Mais uma vez lembrando que eu sou de Recife, então às vezes tem coisa, quem é de São Paulo, do Rio, de BH, esses lugares assim, às vezes vocês têm coisas aí que a gente não tem lá em Recife, ou o inverso, e que aí aqui as pessoas de São Paulo, do Rio, desses lugares que vêm, se sentem diferente do que eu me sinto, então por isso que eu já mais ou menos deixei claro pra vocês. Então vamos lá. Parte mais difícil de se mudar. Eu acho que não tem uma coisa mais difícil assim. Eu sei algumas e eu diria que a maior parte, uma das mais difíceis seria em relação à família. Eu tenho uma parte da minha família aqui, mas eu sou muito apegada às minhas irmãs e elas ficaram aí no Brasil, então eu sinto muita falta delas diariamente. E claro, das minhas amigas também, que eu também sempre fui muito apegada às minhas amigas, tá? Então sinto uma enorme saudade de todas elas e das minhas irmãs e meus sobrinhos, eu acho que principal. Se americanos aceitam de boa os estrangeiros. Então, comigo, eu nunca tive nenhuma experiência assim de eu sentir que eu tava sendo diminuída ou que tava rolando um preconceito e tal em relação a eu ser estrangeira. Eu acho sim que existe, porque eu já vi situações e assim, eu acho que às vezes a gente também cria muito isso na gente. Por a gente já saber que a gente é estrangeiro, a gente se inferioriza. E eu acho que, tipo, eu sempre tento me colocar no meu lugar, claro, em relação a os lugares que eu frequento e tal. A gente tá num país que não é o nosso, mas e que recebe a gente tão bem, então eu acho sim que a gente deve um respeito maior e, sabe, em relação a, tipo, não fazer nada errado, não fazer nada ilegal, essas coisas. Mas assim, eu nunca eita, gente, como é que fala isso? Experimentei, talvez, nenhuma situação assim preconceituosa, não. O máximo que já aconteceu de eu saber é só saber mesmo, alguém falar que passou e situações assim. E também nunca presenciei nada na minha frente de preconceito nem nada. A outra coisa seria em relação ao inglês fluente. Então, eu tô aqui há uns anos já e eu ainda, Renata, eu sou muito exigente comigo mesma em relação ao inglês. Eu faço tudo, tipo, com o inglês que eu sei. Eu me formei no ensino médio, tudo. Então, tipo assim, eu trabalho, já tive mais de um trabalho e tal. Então, o inglês que eu tenho hoje pra mim é suficiente pra minha vivência. Porém, eu, sendo exigente comigo mesma, gostaria de ter um inglês muito melhor e muito mais formal. Em relação ao sotaque, gente, eu conheço gente que mora aqui há mais de 15, 20 anos e o sotaque não sai. Não sei se outras pessoas têm experiências diferentes, mas eu nunca vi alguém que veio de uma família brasileira, uma família hispana, ou até de outros lugares que não são necessariamente latinos, que mora aqui há, tipo, muito tempo e eles continuam, tipo assim, quando eles falam inglês ainda dá pra você perceber que não é um americano. O que eu não acho que tem problema nenhum, inclusive eu até acho legal a gente ter um sotaque, porque isso representa que a gente fala outras línguas e eu acho isso uma coisa a mais na sua personalidade, no seu potencial. Então também não vejo problema em relação ao sotaque, não me incomodo jamais com o sotaque. Eu já tenho até sotaque em português, a maioria dos brasileiros que estão aqui não são da minha cidade, então eu já sou notificada de um sotaque frequentemente, até na minha primeira língua, que seria português. Então em inglês, nossa, nem me incomodo. Eu falo português em casa e falo inglês no trabalho, então minha vida é bem dividida assim em relação ao português e ao inglês.
Em relação ao meu celular, tipo, essas coisas assim, você acostuma em ter tudo em inglês, porque a gente começa a assistir TV em inglês e tal. Então, assim, algumas coisas eu tenho preferência em fazer em português, outras coisas eu tenho preferência em fazer em inglês, mas a maioria, assim, 90% da minha vida, assim, meio que hoje em dia tanto faz. Tanto tiver em inglês eu faço, tiver em português eu faço, falar inglês eu falo, falar português eu faço. A próxima coisa seria... em relação ao tempo de aprender o inglês. Sim, eu senti que eu acho que mais ou menos dentro de um ano e meio, eu me senti um pouco mais confortável em falar. Primeiro você entende melhor, depois você consegue falar um pouco melhor, depois você consegue escrever um pouco melhor e depois é que você consegue atender telefone, falar pelo telefone, porque é diferente. Você consegue aprender a escrever tipo e-mails mais formais, e de acordo com, assim, com que os desafios foram aparecendo assim na minha vida. Foi que eu fui... Gente, eu tô olhando pros lados porque a luz é muito forte, eu ficar olhando direto pra câmera. Então, de acordo com os desafios que foram aparecendo na minha vida, foi que eu fui, tipo, melhorando o meu inglês, entendeu? E tanto escrita, quanto entendimento, quanto... Enfim, essas coisas que a gente precisa no dia a dia. Custo de vida. Em relação ao custo de vida, eu não sei 100%, assim, eu não posso falar números pra vocês, porque no Brasil eu não me sustentava, eu não tinha meu próprio dinheiro, era tudo em relação à minha mãe, e aqui, desde que eu cheguei aqui, eu já trabalhei, então aí foi quando eu comecei a entender quanto que custa cada coisa, quanto que é cada coisa, quanto que se paga de um aluguel, quanto se paga de um carro, quanto se paga de um plano de saúde. Isso eu realmente só fui aprender mais aqui, então não tenho como comparar 100% no Brasil, mas eu sei sim, por bocas e por saber, poder comparar algumas coisas, que aqui é tudo, a maioria das coisas são muito mais baratas. Vamos lá. Se é difícil se adaptar no começo. Gente, todo começo é difícil, eu acho, toda mudança é muito complicada. Eu sou uma pessoa que, tipo, enjoo de tudo muito fácil, então eu sou acostumada, tipo, tá sempre renovando. Porém, foi muito difícil pra mim, especialmente porque, assim, os brasileiros que se mudam pra cá, normalmente todo mundo se conhece. E pra cidade, pra cá, sempre que eu digo pra cá é Orlando, tá, gente? Eu não sei se em todas as cidades dos Estados Unidos são assim. Pra Orlando, a maioria dos brasileiros que se mudam pra cá, todo mundo se conhece. E na minha vida, eu não encontrei muita gente de Recife. Então, as pessoas que eu normalmente falo, converso e convivo são de São Paulo, ou do Rio, ou de BH, lá da parte mais do sul do Brasil. Então não tem ninguém que é realmente parecido comigo. Então Recife, as pessoas de Recife, nossa cultura em Recife é muito diferente do resto do Brasil, gente. Eu realmente só tive a certeza disso depois que eu me mudei pra cá. Porque a maioria dos brasileiros, quando eles se encontram, que se encontra geral e tal, todo mundo fala, a gente se sente em casa, porque todo mundo aqui é brasileiro e tal. Realmente dá um aconchego, assim, melhor. Mas eu ainda não consigo me sentir em casa com os brasileiros dos outros lugares, porque eu ainda sinto que eu sou muito diferente deles, assim, não tão diferente quanto eu sou de americanos, mas bastante diferente dos outros brasileiros dos outros estados. Então, pra mim, eu acho que ainda foi um pouco mais difícil. Então, tipo, acredito que pra quem encontra alguém da mesma cidade, convive com essa pessoa e tal, ajuda. Infelizmente, eu não encontrei ninguém, porém, agradeço muito pelas pessoas dos outros estados que eu encontrei, que mesmo sendo diferentes de mim, eu me identifiquei, ou não conseguiram o visto. Então, essa é uma pergunta que eu recebo muito. E eu tenho que falar pra vocês, gente, eu não sou advogada, eu não tenho conhecimento de imigração, de nada. O máximo que eu posso falar é sobre a minha experiência. E mesmo assim, a minha experiência em relação a conseguir o visto é uma coisa que eu nunca vi ninguém passar. Então, assim, eu não tenho como falar pra vocês. Eu sei de algumas pessoas que conseguem visto de trabalho, visto de estudante, visto de investidor. Eu sei de algumas opções, mas assim, eu não tenho como instruir vocês em relação a isso. Então eu só diria mesmo que eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é decidir o que você quer fazer aqui. Se você quer estudar, se você quer trabalhar, se você quer só viver aqui, enfim. Se você quer vir com a família, se você quer vir sozinho, se você quer morar sozinho, se você não se incomoda de morar com alguém. Acho que você tem que entender qual é o seu plano de se mudar pra cá, a razão de você se mudar pra cá e o seu objetivo. E aí sim, você vai buscar um visto que se encaixa com o que você quer fazer. Porque, por exemplo, se você tem só um visto de estudante, você não pode trabalhar. Então, se você quer estudar e trabalhar, você tem que achar um visto que você possa estudar e trabalhar. Se você quer morar aqui por mais de um ano, você tem que achar um visto que lhe dê uma autorização de morar aqui por mais de um ano. E por aí vai. E você vê a sua vontade, a sua necessidade, e aí você busca o que vai suprir, o visto que vai suprir toda ela.
todas elas. Então, eu só diria, procure um advogado, procure alguém que realmente entende pra fazer esse tipo de pergunta, porque eu não tenho como dizer nada em relação a conhecimento pra vocês, porque eu não tenho um grande conhecimento nessa área, tá? Porém, se vocês têm um sonho de se mudar pra cá, gente, invistam nisso, porque a segunda coisa melhor que eu fiz na minha vida foi realmente me mudar pra cá, então eu jamais vou me arrepender em relação a isso. Eu me arrependo, na verdade, não ter vindo antes, porque, assim, eu sinto saudade, tem todos os problemas, todas as diferenças e tal, as dificuldades de se adaptar e visto e tudo mais, mas, assim, foi realmente, eu agradeço muito a minha mãe e a minha avó, que foram as pessoas que abriram as portas pra eu ter essa oportunidade. O próximo seria trabalhar com 16 anos, que eu falei, que aqui você pode trabalhar a partir de 16 anos, que foi o que eu fiz. Praticamente assim que eu cheguei, eu comecei a trabalhar. Eu não tinha meu inglês 100% ainda, mas eu já sabia, eu já tinha conseguido aprender um pouco. Eu comecei a trabalhar, se eu não me engano, depois de 6 meses aqui. E aí eu já sabia um pouco, então assim, eu passava por algumas situações assim no trabalho, porque eu não sabia 100%, mas foi o que eu precisava, sabe? Foi um desafio que eu precisava pra me esforçar mais e aprender. E graças a Deus, o primeiro emprego que eu tive, eu acho que foi o melhor emprego que eu podia ter na minha vida também. Porque eles me ajudavam demais, me corrigiam, me incentivavam a aprender e a ser melhor, tanto no inglês quanto em relação ao meu trabalho. Em relação às escolas públicas. A maioria das escolas aqui, tipo ensino médio, ensino fundamental, essas coisas são públicas. E como não é que nem no Brasil, que tipo, normalmente as pessoas pagam o ensino médio e para poder se qualificar e entrar em escola pública. Normalmente aqui é o contrário, as pessoas não pagam durante o colégio, né, o ensino fundamental e o ensino médio, e para poder tem gente que salva dinheiro, tem gente que, enfim, cada um faz de um jeito, mas normalmente as faculdades aqui são pagas, mas o governo, que nem eu falei, ajuda a pagar também. Muita gente pergunta também se eu considero que eu falo espanhol. Então, eu não considero que eu sou fluente em espanhol, mas eu consigo manter uma conversação em espanhol. Então, pra quem fala português, pra transferir pro espanhol, né, traduzir, sei lá, se adaptar pro espanhol também não é uma grande coisa. Então, se você se esforça um pouquinho, você faz algumas aulas, ou você assiste alguma coisa em espanhol, tipo Rebelde, alguma coisa do tipo em espanhol, vai lhe ajudar também. Então, já são duas línguas aí que você consegue falar tranquilamente, só pra você saber o português, que é o português e o espanhol, e o inglês você se dedica de uma forma mais profunda pra conseguir falar. Eu acho que todo mundo consegue, independente de idade. Já vi pessoas mais velhas que conseguiram, assim, que podem não falar fluente, mas que falam, que vivem a vida e tal. Também já vi gente que mora aqui há anos de luz e não se esforça pra aprender inglês e mora sem saber falar nada de inglês. Então, assim, eu acho que depende tudo do que você quer. Eu às vezes até brinco, eu esqueço de falar algumas coisas em português, mas não é nem porque eu não falo português, mas é porque, tipo, você perde realmente o costume de algumas palavras que no Brasil, por exemplo, gíria de Recife, gente, eu não falo mais nada daquele lugar. Então, assim, mas é uma questão exatamente pelo que eu falei pra vocês, não tem muita gente de Recife aqui. Então, o pessoal de São Paulo, do Rio, do Sul, eles falam outras gírias que eu acabo pegando, mas assim como eles também pegam algumas coisas do meu sotaque e tal. Então, assim, gente, a linguagem, tanto inglês, português quanto o espanhol, depende tudo de você, depende do esforço de você. Então, se o seu maior empecilho pra vir pra cá é o inglês, meu querido, você tá só perdendo tempo, porque você aprende, sabe? Não é um bicho de 7 cabeças. E, que nem eu falei, sempre tem alguém pra ajudar. Eu espero que seja lá que não tem ajuda ainda, que consiga encontrar uma ajuda em breve. Mas, assim, que nem eu falei, gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, eu não me arrependo nem um pouco. Eu espero que eu tenha respondido todas as dúvidas, eu e minha fila, né? Que em Recife é fila, mas eu acho que nos outros lugares é cola, né? Então, tipo, eu super digo assim, se é o seu sonho, gente, venha legal, venha com visto que se apropria pro que você quer fazer, se esforce. Então, tipo, graças a Deus eu tive ajuda pra vir, então pra mim foi mais tranquilo, assim, não tive que passar por uma grande dificuldade. Mas eu só digo, tipo, não tenha medo, é algo novo, é algo mais complicado, é uma mudança, mas que se você se esforçar e ir até o final, vale a pena. Espero que eu tenha respondido todo mundo. E se vocês, que nem eu falei, se vocês tiverem alguma dúvida, eu faço outro vídeo ou com uma das meninas, ou sozinha de novo, ou só respondo vocês no direct, tá? Espero que vocês tenham gostado. É muito estranho fazer vídeo aqui, só eu e meu friend aqui. Então deixa seu like, deixa seu comentário, segue todo mundo no Instagram, segue todo mundo... Segue o 0006 no Instagram.
E, enfim, beijo, é nóis. Gente, que eu não sei mais falar português.